Eu sou programador há 3 décadas, tenho uma longa carreira, já fiz absolutamente de tudo. Trabalhei com tudo quanto é plataforma, com tudo quanto é linguagem. Trabalho ainda na área remotamente, tranquilo. Posso morar em qualquer lugar do mundo. E como eu aprendi programação? Bom, a palavra-chave é curiosidade. Era mais ou menos 1995, 96. E eu estava em Curitiba, era criança, fui numa feira de jogos. E sempre fui interessado em games. E eu ouvi alguém falar a palavra programar. Ah, porque eu vou programar isso. Ah, você viu que os caras programaram? E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque em 1995 eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. A minha madrinha até já tinha mencionado algumas vezes, mas ela não era programadora em si. E eram termos que não se falavam naquela época, né? Passado, acredito, uns 1 ou 2 anos, eu vi na banca de revista aquelas séries de livros que vendiam com CD-ROMs, curso IBM de programação. Era o curso IBM de programação que vinha com um programa chamado Borland C++ Builder, que na verdade é uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento que existe até hoje, ainda é muito usado. E eu comprei aquilo lá e comecei a fuçar. E como ele vinha com um editor de código e um editor visual para você montar programas com drag and drop, né? Você arrasta e solta botões, campos e coisas assim. Eu, como criança, então eu fui lá e comecei a arrastar e soltar naquela interface. Eu sempre fui muito afortunado, meu pai me deu um computador quando criança, de tanto que eu pedi. Então eu já tive esse computador, eu tive um computador inclusive com CD-ROM para poder usar esse Borland C++ Builder, né? E eu sempre fui uma criança muito introvertida e reclusa. E eu também então sentei e já comecei a ler aquele curso IBM de programação, que era uma revista, né? Não era um livro. Era por capítulos, acho que saía um por semana. Versículos, como se chamava, algo assim. E então eu estudei, não entendi muito, mas entendi o suficiente para criar lá meu primeiro programa. Mas a lógica em si da programação, por exemplo, variáveis, loops, eu não entendi muito bem. Mas eu consegui me virar mesmo assim. Então eu só entendi condicionais, né? If, then, else. Então, se isso, faça aquilo, caso contrário, faça isso. Eu entendi muito bem condicionais, mas eu realmente não conseguia entender o conceito de variável e de loops. Então, com isso, foram passando as semanas e eu fui criando vários pequenos softwares para mim mesmo. O meu sonho era ter, na verdade, um site de jogos, mas eu não fazia ainda a mínima ideia de como fazer esse site de jogos. Até que saiu mais um curso IBM de programação de Delphi, e depois, acredito que era, como é que era o nome? Hot HTML, algo assim. Se eu achar, eu vou editar esse vídeo e coloco aqui depois na imagem. E esses dois cursos, o de Delphi e de Hot HTML, que foram que daí mudaram a minha vida. Não pelos cursos propriamente em si, porque eu realmente passei todos esses anos não entendendo variáveis e loops, mas sim os conceitos que me foram apresentados, mas não nem por isso também. Foi porque eu tinha muita curiosidade de saber como as coisas funcionavam. Então, com esse programa de edição de HTML para criar websites, eu aprendi com ele que eu podia inspecionar o HTML e os estilos de qualquer site. E com isso, então, eu passei a inspecionar tudo quanto é site que eu entrava, e principalmente meus favoritos de jogos. A GameSpot, o Imumaníacos e outros sites de jogos. E aí com isso, no Tripod e no GeoCities, que é onde você podia criar sites grátis, eu criei meus primeiros sites, criei o Pardal Games. E em paralelo também, continuei a fuçar no Delphi, editando programas visualmente. Até que com o Delphi, acho que lá pela 10ª edição da revista, eu finalmente entendi o pulo do gato do que era variáveis e do que era loops. E isso mudou completamente a minha vida. Mas foi só de tanto fuçar e fuçar nos exemplos que vinham naquela revista, fuçar nos sites, né, e fuçar no código dos sites, que eu finalmente aprendi. Só que fazendo aquele negócio, aquela curiosidade inata de criança, em que você mexe com tudo, você não está preocupado se é feio, se é bonito, se é profissional, se é amador. Igual como toda criança desenha sem parar, porque não se preocupa se a anatomia do rosto está certa ou não. Nesse caso eu fiz isso com código.
Chegou então pouco tempo depois, né? Então eu tô falando aqui em 99, um ano depois, eu criei meu próprio software que saiu na revista www no CD-ROM. Eu também, o meu site, o Pardal Games, virou, eu acabei tendo meu domínio próprio, pardal.com, e eu perdi esse domínio infelizmente, mas eu fiquei daí com esse site um bom tempo. Esse site, e gerar esse site que era totalmente HTML que eu editava na mão, fez querer aprender a ter sites dinâmicos para eu poder postar notícia, poder postar jogos a hora que eu quiser para um painel administrativo. E com isso eu fui atrás de linguagens dinâmicas para criar websites. Aprendi ASP.NET com VBScript 3. E esse foi finalmente o livro que mudou a minha vida, que fez que eu parasse onde eu estou hoje. Por quê? Porque ao aprender sites dinâmicos, as coisas começaram a ficar mais sérias. Eu fiz o Pardal Games, né, pardal.com, com toda uma seção dinâmica de gerenciamento de jogos e notícias. Isso eu ainda era uma criança quando eu fiz o Pardal Games dinâmico. Isso chamou a atenção do meu pai, que falou: você que fez isso? Daí ele sabia que eu ficava muito no computador, né? Como eu falei, eu era muito introvertido. Então ele já sabia dos meus envolvimentos, ainda mais que ele tinha visto o livro que eu tinha de ASP.NET, VBScript, sabia do curso de IBM de programação, mas eles não sabiam exatamente o que eu estava fazendo e criando. Aí quando ele viu isso, que eu tinha feito um site ainda sendo criança, ele perguntou se eu podia refazer o site do curso dele de pesca. Ele tinha criado um curso de pesca em apostila e vídeo, e ele queria vender isso online. E eu fiz esse site para ele. Eu fiz, inclusive, com uma possibilidade de você comprar com boleto naquela época, online, porque ele tinha acabado de pagar para um cara que fez totalmente um site de HTML. Para pedir o curso, teria que mandar um e-mail e tudo mais. E eu fiz com geração de boleto no site. Aí depois, com isso, ele indicou um site de uma pousada, e nisso tudo decolou, porque eu passei a fazer cada vez mais sites que meu pai recomendava. Passei também a escrever online no PHP Brasil, que aí nesse momento eu já tinha aprendido PHP, já tinha largado o ASP.NET, não era nem ASP.NET, corrigindo tudo que eu falei, o ASP3 com VBScript, eu tinha confundido as coisas agora há pouco, eu falei ASP.NET com VBScript 3, não, era ASP3 com a linguagem VBScript. Então daí eu já tinha ligado para o PHP 3, e o PHP estava muito em alta, tinha o site PHP Brasil, que tem até hoje na verdade, linha de código, e eu passei a escrever artigos para esses sites, comecei a escrever scripts que compartilhavam nesses sites. E aí com isso começou a aparecer também trabalho e projetos organicamente que vinham pelos meus artigos, meus scripts compartilhados. Só que nisso também, então, como você pode ver, então, eu fui evoluindo Borland, C++, Delphi, lancei um software em Delphi, lancei site em HTML, lancei site em ASP3. E aí com isso, aprendi PHP, e com isso, então, se você notar, tá aí o padrão, a curiosidade de descobrir como as coisas funcionam, sempre fuçando, e a curiosidade de saber e querer aprender as coisas novas que estão lançadas. E foi assim que eu aprendi programação. Então, não foi com faculdade, não foi com curso presencial, e nem mesmo curso, não foi nem mesmo diretamente com o curso IBM de programação. Foi porque eu resolvi ficar fuçando e xeretando nas coisas, porque eu fiquei curioso, para começo de conversa, em querer saber o que era a tal da programação. E aí eu tentava imitar tudo que eu via. Eu via um programa e eu tentava criar a mesma coisa que eu via naquele programa, arrastando e soltando no Delphi. Obviamente, no Delphi e no Borland C++. Obviamente que as coisas não funcionavam 100% como aquele programa, até porque como é que eu ia, por exemplo, criar um clone do Microsoft Word? Mas eu criei uma interface que tentava clonar o Microsoft Word. E aí eu via formas de como, por exemplo, eu poderia fazer a função de negritar um texto, como eu poderia fazer a função de copiar um texto. E aí nisso eu ia lá hackeando peças, hackeando nesse sentido de copiando e colando daqui, e tentando descobrir como é que eu poderia fazer código que fosse dar aquela funcionalidade. E aí então, xeretando em tudo que eu via, vasculhando a internet em busca de scripts, vasculhando a internet em busca de fóruns, com essa curiosidade, eu aprendi a programação, e aqui eu estou com 30 anos de carreira, mesmo sendo relativamente novo ainda. Aliás, relativamente não, né? Sou novo ainda, 30 anos de carreira, dezenas de linguagem, e até hoje posso trabalhar da onde eu quiser, como eu quiser, e acabo que eu mesmo acabo ditando as minhas regras. E tudo que
E porque até hoje eu ainda sou muito curioso, estou sempre querendo aprender as coisas. Então é isso, se você não consegue aprender programação ou quer aprender, não tenha medo se você faz errado, se você acha que tá fazendo a coisa que não é adequada ou certa. Uma hora vai aprender e vai clicar contigo na sua cabeça. É só continuar tendo curiosidade.